Oi pessoal, sábado de feriadão e eu acabei de participar de um webinar da pós-graduação de cardio-oncologia da SBC. Eu apresentei um caso de uma paciente com mixoma cardíaco, que é um tumor do coração, um tumor benigno. E vim falar aqui com vocês um pouquinho, porque curiosamente, essa última sexta-feira, ontem no caso, eu atendi uma paciente no consultório, não tinha tumor não, mas ela estava com a filha e ela fez o comentário, por algum motivo, para a filha que não tem câncer no coração, não existe câncer no coração, não existe tumor no coração. Existe sim, porque eu acho que é uma informação que eu acho que os leigos não sabem muito, né? Que existe sim a possibilidade de tumores no coração, como em qualquer parte do corpo, né? Mas eles realmente são bem menos frequentes. Geralmente, quando você tem uma massa vista no coração, a primeira hipótese diagnóstica é trombo. Outra hipótese diagnóstica também mais frequente que a gente precisa descartar é que seja uma vegetação, uma endocardite infecciosa. Mas de tumor mesmo, algo maior, a segunda hipótese seriam tumores metastáticos, tumores secundários, ou seja, que vieram de outro sítio, por exemplo, um câncer de pulmão, dando uma metástase para o coração. E por último, sim, os tumores primários do coração, que a boa notícia é que eles geralmente são benignos, 90% dos casos são benignos, apenas uns 10% são malignos. Quando malignos, o diagnóstico é um pouco mais reservado, mas então fica aí essa informação de que podemos sim termos tumores, câncer no coração. Falando principalmente do mixoma, dos tumores benignos, até quase 25% dos pacientes eles podem ser assintomáticos ou podem ter sim sintomas, O sintoma mais frequente é a dispneia, a falta de ar. Você pode ter sintomas relacionados ao coração, no caso a falta de ar, relacionado à obstrução ali que esse tumor está causando, pode ter palpitação, pode ter a sensação de taquicardia, às vezes desmaios ou sensação de desmaio. Pode ter sintomas e sinais relacionados à embolia desse tumor, então pode soltar parte do tumor e fazer um acidente vascular encefálico ou ir para outra parte do corpo. E sintomas que a gente fala que são constitucionais, sintomas inespecíficos como febre, perda de peso, mal-estar, também podem estar relacionados a esse tipo de tumor. O diagnóstico ele é feito principalmente pelo ecocardiograma, que é tipo um ultrassom do coração, então a gente vê as estruturas do coração, ele tem uma acurácia muito boa nessa avaliação. Podemos também fazer outros exames mais sensíveis, mas aí para ver algumas características para ajudar nessa diferenciação entre tumor benigno, maligno, trombo, etc. Podemos então lançar mão da ressonância, tomografia, PET, para dar mais informações nessa avaliação. E o tratamento do mixoma cardíaco é sempre cirúrgico, pelo risco principalmente das embolizações, podendo causar um AVC. Morte súbita também é uma complicação significativa desse tipo de tumor, então ele sempre vai ter indicação cirúrgica e essa precisa ser realizada o quanto antes após o diagnóstico. O prognóstico do mixoma é muito bom, então esses pacientes têm uma ótima sobrevida a longo prazo, mas precisam fazer um acompanhamento porque existe o risco de recidiva. É baixo, é bem pequena, de 1 a 3%, mas existe. Então tem que fazer um acompanhamento com ecocardiograma anual por no mínimo 4 anos e obviamente caso surjam novos sintomas. Mas dentro de mixoma existe ainda uma peculiaridade de uma forma familiar relacionada a uma doença genética autossômica dominante, no qual o paciente tem a predisposição não só a desenvolver o mixoma, a ter mais recidivas e também a ter outros tipos de tumores, geralmente tumores endócrinos. Então, a avaliação adequada do paciente, exame físico, história familiar é muito importante na identificação desses pacientes, porque eles vão sim necessitar de um cuidado a mais, assim como seus familiares.